Olá para você, está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao ponto a ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. O programa de hoje nós vamos falar sobre briga de marido e mulher. E aí, mete a colher? Você já meteu? Meteria? E para falar sobre esse assunto, eu vou receber aqui hoje mulheres muito especiais, diferenciadas e cheias de assunto. Aqui comigo a Renata Deiró, advogada, conselheira seccional da OAB Bahia, especialista em Direito e Processo do Trabalho, também especialista no atendimento a mulheres no direito de família e vítimas de violência doméstica e familiar com perspectiva de gênero. E ainda presidenta da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher da OAB Bahia. Muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Michele, eu que agradeço o convite. E aqui ao lado da Renata, ela, Aldenira Sena, só que mais conhecida como Aldinha Sena. Ela é historiadora pela Universidade Católica de Salvador, especialista em gestão pública pela Escola de Sociologia de São Paulo e Fundação Perseu Abramo e em Gênero e Desenvolvimento pelo NEIM-UFBA. Atua na área de gestão pública e parlamentar, gente, há mais de 23 anos, com foco em políticas públicas e participação popular. Atualmente é chefe de gabinete da Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia e estudante do 7º semestre de graduação do curso de Psicologia da Faculdade Estácio. Também faz parte do Conselho Estadual da CAR, Companhia de Ação Regional, é terapeuta, reikiana, sócia da ABT, Associação Brasileira de Traumas, SE Somatic Experience. Usei corretamente o meu inglês? Corretamente, Michele. Uau, que currículo! Bem-vinda, Aldinha. Prazer imenso estar aqui representando a nossa secretaria. Essa parceria nossa vai longe. Ah, se vai, com certeza. Prazer todo nosso. E também aqui, fechando esse time maravilhoso, eu recebo ela. Seja muito bem-vinda, Isabela, que é fisioterapeuta, gente, pós-graduada em terapia intensiva, atuante na UTI coronariana do Hospital Santa Isabel, docente da Faculdade Unijorge e ativista contra a violência às mulheres e membro da Comissão dos Direitos das Mulheres aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, idealizadora do projeto social Ampara Mulher. Ela também é mãe e, acreditem, já foi vítima de uma brutal tentativa de feminicídio. Muito obrigada por aceitar compartilhar essa sua história com a gente. Michele, muito obrigada a você pelo convite, né? Espero que esse nosso bate-papo aqui seja bastante construtivo para ajudar outras mulheres. Eu tenho certeza que será. E para a gente começar o bate-papo, a nossa equipe foi às ruas para saber do povo, né? Qual é a opinião desse ditado popular que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Será que mesmo não se mete? Você já se meteu ou se meteria? Vamos ver o que a galera falou por aí. Rodou. Em briga de marido e mulher se mete a colher? Não, senhor. Deixa a vida dos outros que é melhor. Se você visse uma briga, você meteria a colher? Não. Não, porque depois os dois vão ficar juntos. E aí quem passa como uma pessoa que mal vista sou eu, que vou me meter no que não é da minha conta. Claro que não. Deixa lá eles se resolverem. Por quê? Porque depois sobra pra gente. Em briga de marido e mulher se mete a colher? Se mete sim, porque a gente tem que apoiar todas, né? Por causa do feminicídio, então a gente tem que uma apoiar a outra, para poder ver se isso acaba. Mete sim. Por quê? Por causa do que ela falou, do feminicídio, né? Que antes o povo dizia, não se mete, mas agora, do jeito que tá, né? A gente tem que meter a colher sim. Não, Por quê? porque não pode. Por que não pode? É briga de marido e mulher. Não, Por quê? porque eles têm as questões deles pessoais. Eu acho que somente se envolver violência, alguma coisa assim, aí a gente tem que se envolver. Mas fora isso, o problema deles é deles. Mete sim. Por quê? Porque por causa disso que muitos problemas acontecem hoje por não querer meter a colher. Tem que meter a colher.
aciona o vizinho, faz um estardalhaço, grita de lá, grita de cá, coisa calma. O pior é não intervir, tem que intervir. Olha só, opiniões bem divididas. Gente, se a gente pensa naquela questão de, estou interferindo no relacionamento íntimo de um casal, a gente pode até aceitar, né, esse tipo de resposta, não se mete. Porém, Renata, o que acontece por aí é que muitas mulheres são vítimas de violência por causa desse pensamento, dessa herança cultural, não é isso? Na verdade, o que a sociedade, ela reflete justamente a cultura na qual ela está inserida, né? Nós somos uma sociedade patriarcal, onde o pai, o marido, o homem, ele detém o poder sobre a família, e somos uma sociedade altamente machista, onde o machismo ele se estrutura em todos os espaços sociais, na igreja, na escola, no serviço público, nos tribunais. Então, quando você quer mexer nessa estrutura, você acaba mexendo com a cultura das pessoas, com a forma como as pessoas se imaginam inseridas naquela sociedade. Então, para o povo, é muito mais simples do que para a gente, porque as pessoas estão ali vivenciando as coisas. A gente teoriza as coisas, né? Para mim, que sou advogada, militante do direito das mulheres, eu vou dizer sempre, mete a colher. Mas, na prática, a gente tem que mudar a concepção que nós temos de família. É a concepção que nós temos de sociedade, é como a gente se vê naquela comunidade e não apenas existe ali uma família, que existe uma desavença, uma briga, gritos, ofensas e até agressões físicas, verbais. A gente precisa compreender que essa é uma questão que envolve toda a sociedade, que diz respeito a todos, não diz respeito àquele casal. E também nós partimos do pressuposto de famílias estruturadas, marido, mulher e filhos. E a violência contra a mulher, ela não se apresenta somente nessa conformação social. Ela se apresenta entre namorados, entre noivos, entre pai e filhas, entre irmãos e irmãs, homens, filhos contra mães. Então, não é só briga de marido e mulher. Onde existir uma expressão de violência, seja com gritos, com violência moral, psicológica, física, patrimonial, em que exista uma situação de fragilidade, porque as mulheres elas são colocadas em situação de fragilidade na sociedade, a sociedade deve interferir porque aquilo afeta a todos. Afeta os homens, afeta as mulheres, os idosos, as crianças e toda aquela estrutura ela precisa ser transformada. Então é muito mais a nossa concepção de família e da estrutura que a gente vê como na sociedade do que uma coisa assim, eu não quero me meter porque é uma relação pessoal, né? É como se você não fizesse parte daquilo, mas a gente faz parte disso também. Sim, perfeito. Nós temos aqui, gente, a Isabela, que a Isabela, ela faz parte da estatística de mulheres que já sofreram agressão e quase fez parte da estatística pior ainda e mais drástica de mulheres vítimas de feminicídio, né? O ano era 2019, um dia normal de trabalho, você estava lá, de repente recebeu um convite do seu ex-namorado, o Fábio Vieira, não é isso? Para uma carona, quando estava saindo do trabalho, ele estava com mais 2 supostos amigos no carro, e aí você passa momentos de terror. Isabela, eu sei que é muito doloroso para você reviver esse dia, esse momento, mas eu queria te pedir que contasse para a gente o que foi você observar a pessoa que um dia disse te amar ali com aquela intenção de te matar, de te ferir. O que está em todos os casos de violência doméstica, né? Porque a dor maior é você ser agredida por uma pessoa que é de sua confiança. Então, está no seu meio de convívio social, né? Praticamente convive não só com você, mas com toda a sua família. E isso machuca muito, porque a mulher primeiro se culpabiliza. Foi eu que trouxe esse relacionamento para mim e fui eu que mantive ele no meio dos meus. E vinha muito em mente a questão da minha filha. Porque naquele momento ali, até eu entender que eu iria morrer, foi difícil porque eu não identificava que sofria violência psicológica, né? Eu não tinha passado pelo ciclo da violência, que no meu entender, né, na minha criação machista, a violência era um tapa, um grito, e eu não entendia que o ciúme, a possessividade, o controle fosse já uma violência psicológica e que aquilo poderia
pular os outros ciclos, né, as outras etapas da violência e ir direto para o feminicídio. Então a cena foi muito difícil porque eu me vi dentro do meu veículo, eu tinha emprestado meu veículo para ele na manhã e quando ele foi me buscar, ele já foi me buscar com mais 2 integrantes dentro do meu veículo. E ele era uma pessoa de confiança. 2 pessoas que você não conhecia. Que não conhecia. E ele era uma pessoa de confiança minha, mas aquela coisa de... Por ele ter ciúmes, quando eu dava carona a amigos meus, eu estranhei ele estar com 2 pessoas dentro do carro que não eram pessoas do meu conhecimento. E ele também não tinha me avisado. E aquilo me deu um alerta, mas não porque eu achava que aqueles 2 homens eram ameaça para mim. Mas quando eu abri a porta, eu vi 2 homens estranhos. Eu quis questionar ele por que ele deu carona àqueles homens E você estranhos. chegou a pensar até que ele também estava sofrendo ali um sequestro, alguma coisa do tipo. tipo. Da primeira violência, né? Porque até eu entrar, ele sempre foi muito manipulador. Quando eu abri a porta do carro, ele foi logo me tranquilizando. Ele percebeu o meu olhar assustado, olhando 2 pessoas, e eu olhei para ele e falei, quem são essas pessoas? Aí ele, calma, Bela, eles vão trabalhar comigo hoje à noite no projeto que ele tinha, que era um bloco de carnaval, como era uma quinta-feira de carnaval. Eu entrei no carro, mas entrei já me comunicando com a amiga, porque como eu estava em fase de término do relacionamento, falei, amiga, estranho, Fábio não gosta que eu dê carona a ninguém. Colocou 2 homens estranhos, os homens falando coisa com coisa dentro do carro, um comportamento totalmente diferente do que eu tenho costume de ter com ele, com os amigos dele. Aí minha amiga, calma, ele jamais colocaria alguém que fizesse mal a você. Olha só. Porque ganhou a confiança das pessoas ao redor para não levantar nenhuma suspeita. Isso. Então, nesse momento, eu preferi ficar em contato com minha amiga, porque como eu estava sem querer dar muita conversa para ele não alimentar a esperança nele, e eu fiquei conversando comigo até ele ficar no ponto que era a casa dele, onde ele ficaria com esses 2 indivíduos, e eu pegaria o controle do meu carro para seguir para minha casa. Só que aí, quando chegou num determinado ponto, que foi na Avenida Bonocô, ele parou o carro do nada. E eu estranhei aquele comportamento dele ter parado, mas estranhei no sentido de, poxa, ele já ficou com o meu carro o dia todo, o que é que ele tá fazendo parado aqui agora? Tá esperando alguém? Não como se fosse aquela coisa, ele vai me matar, alguém vai fazer alguma coisa comigo. Não, jamais. Hora nenhuma isso passou na sua cabeça. Hora nenhuma passava na minha cabeça, de tanta confiança que eu tinha nele. Aí até que ele falou, eu vou esperar uma pessoa trazer um dinheiro para mim. Eu achei uma história meio sem cabimento e achei que eu tinha sido muito permissiva, porque eu já tinha emprestado esse carro, ele já ficou o dia todo para resolver as coisas dele. E porque aquela hora ainda eu teria ainda que ficar esperando? Eu falei, não aceito isso. Podem soltar os 3 aqui e eu vou seguir com o meu carro. Já que você não quer ficar em casa, quer esperar essa pessoa, você tem compromisso e eu tenho o meu compromisso. E vou seguir com o meu carro. Aí foi nessa hora? Foi nessa hora que ele deu um sinal para o outro, vamos seguir, vamos para casa, vamos para o Alto do Saldanha, onde ele morava. E aí, quando eles entraram, eles já cruzaram o caminho, eu já não vi. Eu já rebaixei o nível de consciência, porque ele me pegou totalmente desprevenida. É aquilo que a Renata falou. A mulher, eles acham que a gente é uma presa fácil, eu digo assim, que a gente é vulnerável ao ato mesmo da violência física, porque fisiologicamente somos diferentes que ele, né? Hormônios, estrutura física e até a própria criação. A mulher não é criada à luta, tá em meios, né, de, vamos dizer assim, de autodefesa. E o homem não. O homem já vem dessa criação diferenciada. Apesar de, na época, eu fazer judô e jiu-jitsu, eu não esperava aquela Foi pega de ação. surpresa. Fui pega de surpresa. E aí, quando ele me deu esse golpe de mata-leão, eu apaguei. E no que eu apaguei, eu cheguei a sonhar. Falei, meu Deus do céu, tô tão cansada que dormi dentro do carro e achei que esses homens me atacaram. Olha que coisa na minha cabeça. Era como se eu estivesse dormindo no meu subconsciente. Saiu de transe. Saí de transe. Eu não estava mais ali. E aí, quando eu despertei, porque quando você rebaixa por hipofluxo, né? Você desperta rápido também. Quando eu despertei, eu já vi o braço dele nesse sentido aqui, mais ou menos assim. E aí eu gritei, eu falei, não é sonho, né? Foi real. E eu, Fábio, e eu gritava chamando por ele. Em momento nenhum, eu pensava em me defender. Eu queria a ajuda do meu agressor, porque a nossa criação também permite isso. A gente acha que o nosso companheiro é nosso príncipe encantado, é que ele que vai nos proteger, é que é aquela questão do cuidado. Por mais que a gente saiba, como eu sabia, né, defesa pessoal, não veio na minha cabeça logo isso. Não, é verdade. Primeiro só veio o Fábio. Fábio vai me proteger. Isabela, você vai continuar com essa história. Eu só queria ouvir rapidinho da Aldinha. Esse encantamento, ela falou da questão do príncipe encantado. Vem também fruto de uma criação de nós mulheres, que é para acreditar que sempre o príncipe encantado está ali para nos proteger?
Enquanto ela falava, eu estava aqui me perguntando, 4 mulheres, 4 potências, nós poderíamos estar aqui falando de tantas outras coisas. Se nós não fôssemos frutos de um sistema terrível, que é o patriarcado, né? Que é a misoginia, que é o desrespeito. Enquanto ela falava, eu também me conectava com a grande leitora estadunidense, Bell Hooks, que ela faz, em um livro dela, ela faz o relato, e Eu Não Sou uma Mulher, o nome desse livro, e ela faz o relato da condição da mulher no sistema escravocrata dos Estados Unidos, que não é muito diferente do nosso. No sistema escravocrata, a mulher e a mulher negra era aquela que era mais penalizada. E nós vivemos hoje no século XXI, onde nós estamos vivendo e temos que colocar as nossas energias nesse interesse de nos cuidar, de nos defender. Porque assim, Michele, nós somos criadas ainda hoje pensando que nós temos um homem, um príncipe encantado para nos defender. E a política que nós, na Secretaria de Política para as Mulheres, estamos defendendo é essa busca. Primeiro, nós temos hoje 2 superintendências, uma de enfrentamento à violência, mas uma na busca da autonomia das mulheres. E o nosso trabalho formativo, eu tenho certeza que o trabalho dessas 2 grandes mulheres é de empoderar outras mulheres, para que nós, ou as nossas filhas, como diz Conceição Evaristo, sejam as nossas vozes que foram caladas. Exatamente, e essa é a função deste programa aqui. Aldinha, eu vou pedir só um tempinho, porque o nosso tempo desse bloco esgotou. Tá vendo como passa rápido quando eu digo para vocês, mas é um rápido intervalo, não saia daí, e a gente já volta ouvindo mais essa história terrível de Isabela e ouvir essas potências todas aqui de mulheres que com certeza vão transformar e vão impactar muito o nosso dia de hoje. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Em Briga de Marido-Mulher. Se mete a colher? Eu recebo aqui 3 mulheres potências, super cheias de assunto, maravilhosas. É a Renata Deiró, a Aldinha Sena e Isabela Condé. A gente foi para o intervalo e a Aldinha falava dessa questão toda, da vivência que nós mulheres trazemos ainda, de nossos ancestrais, né, de mulheres, inclusive, que foram escravizadas. E nós temos pesquisa recente que foi feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, meio do Instituto Datafolha, que ela traz o seguinte, ó, a pesquisa foi divulgada agora, em 2023, mas os dados foram observados em 2022. E mostrou que 1 a cada 3 mulheres brasileiras, gente, com mais de 16 anos, já sofreu algum tipo de violência física e ou sexual de parceiros e ex-parceiros. Isso significa mais do que a média global, porque são 33,4% das mulheres brasileiras e a média global é de 27%. E a gente tem aqui o dado também da Isabela, o caso da Isabela, que foi de um ex-parceiro de uma pessoa. E por que acontece ainda isso, Aldinha, na sua opinião? Ainda é essa visão da mulher como uma propriedade do homem? Exatamente, Michele. Nós, enquanto sociedade, e como historiadora, eu entendo que o sistema patriarcal, ele lida e trata com o homem como um ser diferente, como um ser superior. Então, se você observa a educação das crianças, a educação que nós, inclusive nós mulheres, depositamos nas crianças, ela é uma educação diferenciada. O menino pode, a menina não pode. Então, essa sociedade, o machismo, ela ultrapassa os gêneros. Nós, na concepção formal da sociedade, nós todas somos machistas, porque nós somos frutos desse sistema. Então, para mim, nós estamos dialogando muito na Secretaria de Política para as Mulheres, que essa sociedade vai mudar, que nós vamos conseguir mudar quando nós, de fato, implantarmos uma educação mais igualitária, uma educação onde meninos e meninas, jovens e adultos, eles tenham direito à igualdade, onde não exista o homem que... Porque o homem ele é formado para não receber um não.
O homem, quando ele recebe o não, ele se desestrutura. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre essa questão o silêncio dos homens, o nome desse... E eles próprios falavam da fragilidade que é para eles quando eles recebem um não. E aí termina agindo com agressividade. Termina agindo com agressividade. E o trabalho, inclusive, que a rede faz, a gente estava conversando ali no camarim, o trabalho necessário para fazer de ressocialização desse agressor e de uma educação de igualdade. Nós estamos hoje na SPM, por exemplo, dialogando com a Secretaria de Educação, o governador Jerônimo está dando todo o apoio, que é um trabalho por dentro da escola, onde nós vamos, a partir do menino, a partir da menina, discutir esse tipo de violência. E eu vou te dar um dado bem interessante. Esse trabalho, que é um trabalho piloto, nós só temos 6 meses na secretaria, ele já está dando resultado. Outro dia nós acolhemos uma mãe porque o filho chegou em casa e dialogou sobre a questão da violência. Então é muito importante, nós só vamos mudar essa estrutura quando nós buscarmos uma sociedade. E aí, Michele, eu não posso deixar de falar que nós passamos quase 10 anos numa política de negação da mulher. Uma política de desestruturação das políticas para as mulheres. Inclusive, perdemos o Ministério, né? Nós perdemos o Ministério da Cultura. Então, tudo isso, uma educação fundamentalista, uma educação negacionista, também favorece os dados. Porque tudo é... Exato, favorece Obrigada. os dados, né, de violência com as mulheres. Então, nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos Sem entes dúvida. muito grande. Com certeza, e né? passa tudo pela educação. É. Esta mesma pesquisa do Instituto Datafolha, ele aponta que todas as formas de violência, e casa muito com o que a Aldinha falou, cresceram, violência contra a mulher, né? Seja física, seja psicológica. E aí colocou que aconteceu no ano de 2023, 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência aqui no Brasil. E isso significa 50 mil mulheres por dia, gente. É um estádio da Fonte Nova lotado. Quer dizer, são dados alarmantes. Renata, você acha que isso se deveu a quê? Teve a questão da pandemia, que já esperava esse aumento, mas o que a Aldinha falou também, esse crescimento dessa visão fundamentalista, extremista, contribuiu para isso? Na verdade, são alguns fatores que contribuem, né? Se você for analisar os dados bem nos números, você vê que ainda existe quase 40% de mulheres que não denunciam. Então, esse número é muito maior, não é, Aldinha? Esse número é muito maior do que o que é apresentado. Por quê? Porque o nosso sistema de acolhimento, ele precisa também ser reformulado. Porque quando a mulher toma coragem de denunciar, já é um passo super difícil e super importante. E a partir daí, tem que haver um processo de acolhimento muito forte para que ela chegue a denunciar. Então, além do fator do empoderamento, de campanhas de comunicação, que diga que a mulher não deixe de denunciar, denuncie, não sofra violência em silêncio e que a rede de apoio esteja atenta àquela mulher, um fator importante para esse aumento é que houve uma demanda reprimida também na pandemia. Sim. Então, muitas mulheres deixaram de denunciar os seus agressores por conta de um isolamento social, por conta do medo até de se deslocar dentro desse período de pandemia. Então, alguns fatores contribuem, mas a informação, o acesso à informação é fundamental. Obviamente que a gente teve aí, como a Aldinha bem ressaltou, um período de negacionismo, um período em que se falou que meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Um período em que se falou que houve, assim, uma transformação no Ministério das Mulheres e Direitos Humanos, mas se esvaziou o orçamento. Então não adianta você falar em política pública se você não coloca dinheiro para que essa política pública seja efetivada. Não houver investimento, né? Não o adianta. investimento ele é fundamental, porque sem dinheiro você não consegue fazer uma campanha publicitária, você não consegue imprimir um folder, você não consegue acolher aquela mulher, equipar as casas-abrigo, equipar as delegacias não das mulheres. Não consegue implementar as políticas Não consegue públicas. implementar. Então não adianta você ficar no discurso se você não consegue colocar verbas suficientes. Então, por exemplo, existe o Fundo Nacional de Segurança Pública. Inclusive, agora o presidente Lula sancionou uma lei que permite que os estados utilizem esse Fundo Nacional para reformular, reorganizar, reformar as DEANs, construir novas DEANs em todo o território nacional. Desse fundo, obrigatoriamente, 5% deve ser destinado ao enfrentamento à violência contra a mulher. Apenas desses poucos 5%,
Durante todo o período do governo Michel Temer e governo Bolsonaro, apenas 25% foi utilizado desses 5%, que já era pouco. Ou seja, Imagina. esvaziou toda a política pública a pretexto de um discurso ideológico de dizer que as mulheres vestem rosa e os meninos vestem azul. Criar E uma existe, invisibilidade para a situação para fingir que não existe quando está uma cortina ali de fumaça embaixo do tapete. de que estava tudo ótimo, tudo conformado. E não foi bem assim. As mulheres, elas foram as mais impactadas durante o período da pandemia, porque foram as mulheres que perderam o emprego. Foram elas que, na hora de escolher quem vai ficar trabalhando na pandemia, escolheu o homem. Exatamente. Entendeu? Voltando aqui para a questão da Isabela, porque ela passou por isso na pele, né? Foi antes da pandemia, mas enfim. O seu caso ganhou muita repercussão, né? Porque eu quero que você volte a contar, porque tem um ponto do caso que todo mundo fica assim, meu Deus, foram 68 facadas. Como é que você conseguiu sobreviver, né? Para contar essa história. E a questão também da denúncia, porque no seu caso, por ser um caso que foi de muita repercussão, a denúncia ela foi meio que inevitável, aconteceu e te ajudou muito nessa busca por justiça. Então, qual é o recado que você daria para algumas mulheres que ficam às vezes com medo de denunciar? Assim, no meu caso, Michele, eu tive muita coragem de expor tudo o que estava acontecendo comigo. Porque muitas mulheres ela têm medo do julgamento da sociedade. Porque, primeiramente, a pergunta da sociedade sempre é o que é que ela fez para ele ter feito isso? Tende a culpabilizar sempre a vítima. Então, isso já é um tabu que a gente precisa quebrar. Porque a mulher, nada no mundo justifica tamanha crueldade, né? E cada dia que passa a gente vê que os feminicídios vêm com mais requinte de crueldade, vêm numa forma de diminuir essa mulher, numa forma de denegrir a imagem, seja ela social e ela física também. A maioria das agressões são no rosto da mulher, no cabelo, porque o homem, ele age de forma cruel mesmo. Ele quer destruir aquela mulher. imagem. Ele não quer só matar. Ele quer destruir. Então, tem que ser visto isso, né? E a sociedade precisa ver isso para parar de fazer esse tipo de julgamento. Então, eu poderia ficar, ter a primeira denúncia e ficar quieta. Ficar anônima. Eu não fiquei anônima. Eu fui em todas as entrevistas que me chamavam, mesmo toda machucada. Eu fiz questão de dizer para toda a sociedade que nada no mundo, ninguém no mundo merece passar por aquele processo. E que aquele processo não é só naquele dia. A gente tem que vencer diversas barreiras. Eu cheguei a minha primeira corrida que eu fui dar no meu condomínio, 8 meses depois, tinha um grupo de mulheres fazendo atividade física e quando me viram passar, falaram assim, aquela é aquela que tomou 68 facadas, aquela mulher que foi toda furada. Então, assim, a gente já ouve isso de forma, né, de outras mulheres, como se não tivesse um pouco de empatia com o que de forma já que não é bacana, de julgamento. Não é julgamento. Então, tem pessoas que não aguentam passar por isso, que não está preparada, como o Renato falou. Quando a mulher sai de um ambiente de violência e que ela encontra o amparo, eu tive o amparo da minha família, eu tive o amparo dos meus colegas de trabalho. Essa rede de proteção de apoio foi muito importante para você. Eu tive um acompanhamento psicológico, eu tive assistente jurídico, então eu me fortaleci, né, em todas as brechas que poderia ter para poder conseguir conviver de novo na sociedade, que é difícil você se reintegrar na sociedade, é difícil por conta dessa revitimização, que vem desde a ODEAN até mesmo no próprio sentença do júri. Porque a sentença do meu júri também foi uma sentença que eu achei que foi muito branda, devido a todo o requinte de crueldade que teve. Então, se eu não tivesse um preparo psicológico bom, talvez eu reagiria de outra forma com aquilo. Como é que está a situação? 4 anos se passaram. No seu entendimento, houve justiça ou ainda não? Não, no meu entendimento, a lei, né? Que foi a lei e os princípios da lei que foram adotados no meu caso, como diversos outros casos, deixou a desejar. Porque, Michele, eu, Isabela, sobrevivi alheia à vontade do meu agressor. Né? Primeiramente, por Deus, que no meu caso foi um milagre, eu tomar 68 facadas e conseguir fazer uma apneia. Eu sou intensivista, sou fisioterapeuta especialista em... Isso é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Como é que você conseguiu isso? Porque é muita dor, é um momento muito... É um momento onde o seu corpo tende a acelerar o metabolismo para poder você, né, passar por aquele processo de agressão. E eu consegui fingir que morri, fazer uma apneia. Ele falou, certifique que ela está morta antes de tirar o corpo dela do carro. E quando eles falaram isso, que eu ouvi isso, eu fiz uma apneia.
E eles pegaram em mim, acharam realmente que eu tinha morrido, jogaram meu corpo no chão, saíram me arrastando num ambiente de pedra de mais ou menos uns 10 metros, me jogaram numa ribanceira e eu quieta. Eu não tive reação de gritar, de pedir socorro, não, porque eu já tinha passado por aquele processo todo de quase 40 minutos de agressão dentro do meu veículo, né, com aquelas facadas, socos, espancamento, e a dor de você sendo violentada pela pessoa que você confiava. Então, é uma mistura de sentimentos e eu consegui ter um controle emocional depois de muito ser agredida. Falei, eu não me sinto ainda inacreditável. Morrendo. Então, tudo para mim era melhor do que estar na mão daqueles 3 homens. E aí eu pensei, eu vou fingir que morri. Porque daqui a pouco eu vou morrer mesmo, porque eu já devo estar hipovolêmica, porque eu já me sentia fraca. E eu prefiro estar longe deles. E incorporei ali que eu tinha que ficar quieta. E fiquei quieta, aguentando todo aquilo. Eu deixei o meu corpo entregue a eles. E eles fizeram tudo que tinha que ser feito no meu corpo. Cada um puxava de um lado, jogou no chão, saiu arrastando pelos braços. Eu senti meu corpo rolar no matagal e cair. E nada eu fiz. Eu realmente me aquietei e fiquei quieta. E aí, depois de um tempo, quando eu vi que eles não vinham pra... Acharam mesmo que tinham... Realmente, ele achou que eu morri, que tinha morrido. Descartou meu corpo. Agora eu vou tentar sair dessa situação. Foi daí que eu me arrastei até a parte superior da pista e me arrastando consegui até a pista. E lá, né, depois de um tempo, né, que foi me negado. Que por enquanto as pessoas não paravam. Não paravam porque eu estava muito machucada e eu só vim dar conta disso depois, né, quando eu recebi um não assim real, que eu me olhei, porque foi tudo por instinto. Na hora eu fazia por instinto, porque eu não queria mais me salvar, eu queria tentar dizer que foi ele, para que minha família pudesse ser salva, porque eu já não me achava numa condição física de estar viva, né? Porque como eu sou dessa área de saúde, eu sentia que meu corpo já não estava aguentando mais. Né? Eu falava, não estou aguentando mais, mas eu preciso dizer que foi ele, para ao menos eu salvar os meus. Então eu não tive aquela coisa, eu vou me olhar aqui, não. Eu fazia por instinto. E quando eu recebi o primeiro não, e que eu já tinha dito que foi ele, pedi o rapaz para que ligasse para a polícia e dissesse que foi ele. Então você, quando chegou o socorro, você já tratou logo de denunciá-lo? Denunciei logo. Eu não falava, ligue para a SAMU para me ajudar, não. Quando eu consegui me jogar em cima de um caminhão, o caminhoneiro ficou me olhando e não tinha reação. Eu falei, meu Deus, eu vou te pedir pela última coisa. Toda hora eu pedi a última coisa. Senhor, a última coisa que eu te peço, deixa eu conseguir chegar até ele, porque ele não vai sair desse carro e eu não me sinto com força de ir até a janela dele. E aí eu falei, é agora, Senhor, é a minha última chance. E aí eu consegui sair dali de cima do caminhão dele e fui até a janela dele, me projetei praticamente para dentro do carro dele, porque eu fiquei com medo dele arrastar e não adiantar nada. Não adiantar. E aí eu falei para ele, por favor, moço, meu nome é Isabela Conde, liga para a polícia, diz que Fábio Barbosa Vieira tentou me matar, eu já tô morrendo. Ele, moça, mas eu vou dizer o quê? A senhora tá morrendo, a senhora vai morrer dentro do meu carro, desça daí. Eu falei assim, ligue, se você pegar o telefone, eu ligo, ou eu desço, não se preocupe, eu não quero que você me leve para lugar nenhum, não. Só quero que você liga para a polícia, tira minha filha de casa. E aí ele, se a senhora descer, eu ligo. Quando eu desci, ele arrastou o carro. E aí eu fiquei arrasada com a humanidade, que falei, meu Deus, eu falei tudo pra ele. Isso eu falei mais coisas, né? Falei que ele tentou me matar, que tinha 2 homens dentro do carro, que ele estava com o meu carro. Eu falei em 1 minuto, eu acho que eu falei minha vida inteira para aquele homem. E você ele vê a só questão me olhava. que a gente bate na tecla da humanidade, da empatia, né? Eu vou pedir para você tomar uma aguinha, porque a gente... Que história, né? Que história. É inacreditável. A gente pensa que está vivendo um filme de terror. Não saia daí, que a gente vai voltar mais conversando aqui com a Isabela, com a Aldinha e com a Renata. Isso é ponto a ponto mulher. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje falando sobre briga de marido e mulher, se mete a colher. Gente, e fomos aqui para o intervalo sem fôlego, ouvindo a história aqui da Isabela. A Isabela que foi vítima de violência contra a mulher, quase na estatística aí de feminicídio, levou 68 facadas, um caso que todos nós sabemos e conhecemos que teve muita repercussão e sobreviveu e está aqui compartilhando essa história com a gente. Isabela, a gente falava, você relatou toda a história, a gente falava da questão da justiça, né? Você denunciou, depois que o caminhoneiro não deu socorro, quem foram as pessoas que te ajudaram? Teve um casal de motociclista, foi isso? Aí eu não consegui, né, mais ter força, eu caí na estrada, na pista.
E aí um casal de moto passou e me deu socorro. Ligaram para a SAMU me levou para o hospital do subúrbio, né, pela regulação. E lá no hospital do subúrbio eu registrei, porque o hospital público fica, né, delegado e policial. É obrigatório, E é né? obrigatório. E aí a gente fez o primeiro registro, e nesse primeiro registro que entrou em contato com minha família entrou em contato com o agressor, porque não sabia que se tratava de violência doméstica, achou que era um assalto. E aí ela ligou para quem? A pessoa de confiança, que era o meu agressor. Nossa Senhora. E aí minha irmã ligou pro meu agressor, ele atendeu e falou assim, meu Deus, como alguém poderia fazer isso com Bela? Ela me deixou na Bonocô e ela tá bem, ela falou alguma coisa, ela tá viva. Ou seja, já era a história que ele já tinha tramado. Ela tá viva. Aí minha irmã, não sei, eu tô aqui passando mal, tenho que ir para o hospital. Quando ela chegou no hospital, que ela soube o que se tratava, ele ficou ligando copiosamente para ela, para saber, né, o que tinha acontecido em relação que se eu conseguir chegar lúcida. Porque na cabeça dele, ou eu cheguei muito mal, ou eu tava realmente morta. E aí, a minha irmã falou, ela não foi encontrada com vida. Ela foi morta e... Sua irmã mentiu? Mentiu. Já orientada pelos policiais? Orientada pelos policiais. Para poder atrair ele, para poder caracterizar o flagrante, né? Para ele não ter o benefício da ausência do flagrante. E aí ele foi até o hospital consolar minha família. Tinha tanta sensação de impunidade que ele foi. Ele o que acontece com muitos homens, né? O que aconteceu também com aquele... Lembra o caso da Daniela Pérez? Também, do Guilherme de Pádua, que também ele foi pro hospital. E aí, chegando lá, foi decretada a prisão dele em flagrante. Aí, decretada a prisão em flagrante. E aí, ele foi preso de forma imediata, né? Conseguiu converter a prisão para prisão preventiva. E a gente ficou esperando 3 anos e 6 meses por esse processo. Sendo que só foi preso mais um integrante, ficou faltando o terceiro. Que, né, a Polícia Civil tem essas falhas, né? Acho que a ausência de investigação, a ausência de valorização com a vida do outro é algo que deixa a gente que vive violência doméstica muito inquieta. Acho que por isso que eu idealizei meu projeto e luto todos os dias para combater isso, porque eu não quero que outras mulheres passem o que eu passei. Entende? Então é muito complicado. E nessa sentença, o caso foi a júri popular, né? E na sentença foi identificado que ele realmente tinha intenção de me matar, foi caracterizado como tentativa de feminicídio por motivos torpes, por meios cruéis, e mesmo assim, pelo fato de eu estar viva, quem recebe benefício é o agressor. Né? Ele recebeu uma redução, que está na lei, na Constituição, de 50% da pena. E aí ele pegou 21 anos de cadeia, como ele já tinha cumprido 3 anos e 6 meses no regime fechado, ele já saiu do julgamento no regime semiaberto. Então, assim, é algo que deixa a gente muito triste. Isso precisa ser revisto, né? Aldinha, a gente sabe que a Lei Maria da Penha foi um avanço considerável, né? Essas questões também da denúncia não poder ser retirada, né? Porque às vezes muitas mulheres vão lá e se arrependem ou por acreditar na mudança de comportamento do agressor, são coagidas e retiram, então não pode mais. Mas ainda o que falta, né? Fala um pouquinho da Lei Maria da Penha, dos avanços, mas ainda questões como essa do Código Penal, o que ainda pode ser modificado? Então, Michele, a situação de Isabela, né, foi um caso conhecido no estado da Bahia todo, foi um caso, né, doloroso e só temos a parabenizar a tua dedicação, porque você transforma a sua dor em amor por outras mulheres. Então, isso nos dá muita esperança. Então, quais são os grandes entraves hoje? Eu acho que Deiró vai me ajudar um pouco nisso também, mas assim, o grande entrave é a mulher, ela está, por exemplo, em medida protetiva e o agressor conseguir chegar até ela. Isso aconteceu há 2 meses atrás, um feminicídio na cidade de São Domingos, que é a cidade da nossa secretária Elisângela Araújo. O cara ficou preso. Quando ele saiu da prisão, ele foi até a casa da vítima, a casa da ex-esposa, e matou na frente da filha e da mãe, agrediu a mãe, uma senhora idosa. Então, isso é muito delicado. Então, nosso sistema é muito falho. Nós temos leis muito poderosas, só que não tem o acompanhamento necessário. Então, a nossa expectativa é que esse quadro melhore. Nós estamos conversando ainda lá, antes de começar o programa, dessa fragilidade, né, das instituições que deveria proteger a mulher. E nós estamos na expectativa de melhoria disso. Eu costumo sempre achar que a nossa potência, a nossa fala, o nosso lugar é para que isso se reverta, para que isso melhore. E agora, com a volta do Ministério, nós estamos retomando, por exemplo, as Casas da Mulher Brasileira.
Uma nossa superintendência esteve em outro estado recentemente e percebeu que no lugar onde tem a Casa da Mulher Brasileira, que esse agressor ele é ressocializado, as mulheres que estão em medida protetiva diminuiu consideravelmente as violências, a residência da violência. Que a gente observe que existe uma concentração muito grande dos equipamentos especializados nas capitais. Então tem um Uhum. pensamento disso de interiorizar mais esses equipamentos? Exatamente. O ministro Flávio Dino esteve aqui recentemente com o governador do estado, numa audiência com a secretária, e estivemos também em Brasília conversando com a ministra Cida, e estamos na iminência de ter mais 3 casas da mulher brasileira aqui na Bahia. Isso é muito importante. É um equipamento, Michele, que a mulher ela vai diminuir essa revitimização, porque ela chega numa casa, nessa casa ela tem um acolhimento psicossocial, ela tem a Defensoria Pública, o Ministério Público, ela tem o juiz, ela tem todo um aparato, tem alojamento, tem espaço kids para acolher o filho, porque a violência ela não atinge só as mulheres, né, Michele? Ela atinge a família inteira. Todo mundo sai vulnerável, todo mundo sai fragilizado de uma violência como essa que Isabela vivenciou. Então, esse equipamento, ele traz esperança, mas eu volto a te dizer, eu acredito que nós só vamos melhorar essa situação com a educação. Porque nós não temos capacidade. Tem que agir em ambas as pontas, né? Exatamente. Já existe, tem que ter equipamentos fortes, tal, mas a prevenção é pela educação. É pela educação, exatamente. Renata, a gente sabe que não existe, que infelizmente a violência contra a mulher ela é muito democrática, não existe um perfil assim da vítima. Mas a gente sabe que as mulheres que estão em situações mais vulneráveis, de baixa renda, elas sofrem mais com isso, né? Por quê? Porque existe uma questão de submissão e uma questão de dependência econômico-financeira. E isso fica latente quando você vê mulheres com filhos pequenos, mulheres negras que tiveram acesso a pouca escolaridade e que não tem como sair daquele ciclo de violência. Por quê? Porque ela vai perder a sua única fonte de subsistência, que é aquele homem, que no caso é o agressor. Então, sair desse ciclo de violência passa por realmente empoderar essas mulheres para que elas tenham autonomia financeira e econômica para sair daquele ciclo de violência. Porque as pessoas costumam julgar. Apanhou porque não denunciou. Tomou um grito porque não denunciou. Como se fosse uma decisão fácil. Então, não julgar aquela mulher é uma forma da gente acolhê-la. É uma forma da gente entender que aquele processo de submissão, aquele processo de se manter numa relação... Nós temos casos de mulheres com medidas protetivas que voltam a residir, mesmo com a medida protetiva em vigor, porque elas precisam sobreviver, precisam dar de comer. Aquele agressor é o pai que trabalha todo dia e quando chega no final de semana... toma, consome álcool e bate naquela mãe. Mas ele bota comida em casa, ele trabalha. Então, tirar aquele agressor daquele espaço é fundamental, mas manter aquela mulher é fundamental também. Dá uma autonomia ou sobrevivência a essa Então, não mulher. adianta você conceder uma medida protetiva se você não dá condições daquela mulher se sustentar e sustentar os filhos. E colocar ela num casa-abrigo nem sempre é a melhor solução. Primeiro, porque elas vão se tornar prisioneiras enquanto os agressores estão soltos. Ela não vai poder trabalhar. Ela não vai poder sustentar os próprios filhos. E aí o que acontece? Ela volta para aquele agressor. Então, primeiro, a gente não pode julgar. Segundo, a gente tem que dar autonomia. E terceiro, a gente tem que criar mecanismos temporários, auxílios mesmo, para que aquelas mulheres possam sair do ciclo de violência. Para empoderar aquelas mulheres, elas possam ter seu sustento. Então, a gente tem mecanismos eficazes. Temos. Nós temos uma legislação robusta. Acho que a legislação brasileira é uma das maiores do Brasil. O que nós precisamos é dar efetividade a essa legislação. É transformar isso em mudança real de pensamento da sociedade. Porque não adianta você ter uma DEAN e a mulher chegar lá na DEAN e ser revitimizada. Não adianta você ter uma casa-abrigo e a mulher ficar presa e o agressor solto. É preciso que a gente mude mentalidades. E isso perpassa por vontade de política, vontade social, vontade de governo, para que isso se torne políticas de Estado e não de governo. Perfeito. Porque a gente não pode mudar o governo e as mulheres ficarem desamparadas. Para que as pessoas entendam o que é a diferença entre a política de Estado e de governo, né? Entende que aquilo é importante, não vai permitir que um governador que venha, não vai permitir que um presidente que venha desfaça aquela política. Perfeito. Então, a gente precisa haver uma mudança de pensamento. A gente precisa refundar
o pensamento do Estado brasileiro sobre a proteção dos direitos das mulheres. Isso não é uma coisa fácil de se fazer, mas a gente está no caminho. A gente precisa saber que está no caminho. Não é fácil, mas é necessário e é preciso. É preciso, né? Exatamente. Isabela, você... Diga, Aldir. Desculpa, eu queria Não, imagina. trazer um dado. Como estudante de psicologia, eu estou aprofundando também na questão da dependência emocional das mulheres. Perfeito. Eu tenho percebido que tem muitas mulheres que ela tem a independência econômica, financeira. Geralmente, o homem gerencia o dinheiro que é dela, e a dependência afetiva, a dependência emocional é um processo para as mulheres. E aí, logo cedo você me falou do conto de fada, né? Da nossa esperança de um príncipe que vai nos salvar. Então, essa concepção precisa ser desconstruída. Sim. Porque muitas vezes nós somos donas de nós, mas nós temos a dependência afetiva que nos dilacera. Como se a mulher, para ser completa, ela precisa ter um homem do lado que valide. Exatamente. E aí vem os contos de fadas, sempre foram assim, né? A Branca de Neve, ela teve que ser acordada com um beijo. A Cinderela ficou esperando o sapatinho para encaixar. A Rapunzel foi o homem que salvou. Então, essas histórias todas a gente precisa recontar de outra forma, porque reforça. Eu ouvi uma certa vez que uma moça, ela estava falando que ela conta diferente para a filha dela. Com a minha filha, ela fala assim, a Branca de Neve, a Rapunzel jogou sozinha o cabelo dela, ela mesma desceu e se salvou e tá super feliz. E a gente fica achando, mas isso é demais, é mimimi. Não é. Isso é necessário. É como as modificações da língua, da forma de falar, de algumas palavras que a gente já tirou, porque é um processo de construção, né, e que precisa ser feito. E com isso nós não queremos nos distanciar dos nossos companheiros. Nós queremos ter uma relação de igualdade. Exatamente. É isso que serve para nós. Exatamente. Gente, a gente está chegando no finalzinho do programa, e para a gente encerrar, eu queria pedir para cada uma de vocês falarem para essa mulher que está lá, que está ouvindo a gente, ou para o vizinho, ou para uma pessoa amiga que percebe que existe alguma mulher em situação de violência, né, correndo risco, que nós chegamos à conclusão aqui que em briga de marido e mulher sim se mete a colher. E o que é que precisa para que essa mulher vá lá e crie coragem e denuncie, ou a pessoa que está percebendo essa situação? Eu vou começar aqui por você, Isabela. Primeiro, a mulher precisa identificar, né, que vive uma situação de violência. Ela precisa ter o conhecimento dos tipos de violência, principalmente da violência psicológica, que é uma violência ainda muito velada, e entender que existe muita vida após o abuso, após a violência. E que isso depende muito dela, que por toda a dificuldade que a gente tem com o sistema, né, que ninguém está longe de passar por isso, que às vezes acontece com um amigo, com um vizinho, mas acontece na maioria das vezes com a própria mulher, e ela não se reconhece violentada. Então, quando ela passa a se reconhecer violentada, que ela procure ajuda. Não sou eu sou ativista, eu oriento, eu encaminho, mas é preciso passar por um profissional, o psiquiatra, o psicólogo, o advogado, né, entender que vai enfrentar as barreiras, mas ela vai ter que passar por cima daquelas barreiras, porque a vida dela importa muito mais. Maravilha. Parabéns pelo seu projeto, né? O Ampara a Mulher, não é isso? Ampara a Mulher. Maravilhoso. Aldinha, sua mensagem. Então, a minha mensagem é que eu quero somar a essas vozes, né? As vozes de mulheres que estão fazendo da advocacia uma militância em respeito às mulheres, a voz de Isabela, que transformou a dor dela em amor por outras mulheres. A sua voz, Michele, porque a sua voz empodera muitas mulheres. E nós da SPM queremos isso, queremos nos somar com todas as vozes para que, de fato, tenhamos políticas afetivas, políticas onde as mulheres se sintam amparadas, se sintam seguras para seguir adiante com as suas vidas. Eu desejo, no nosso planejamento estratégico da SPM, nós falamos que daqui a 10 anos nós não queremos falar mais de dores das mulheres, nós queremos falar de autonomia, de empoderamento. Então, esse convite que eu faço às mulheres é para que todos os dias tenhamos como meta empoderar outras mulheres. Maravilha, e essa parceria aqui, TV Alba e SPM, que começa agora com esse programa que ela tem a vida longa, e que sim, vamos ter vários ponto a ponto mulheres, e vamos sim falar, vai chegar o momento que a violência, se Deus quiser, vai ser uma coisa do passado. Exato. Aí a gente vai estar aqui tratando de outros assuntos. Renata, sua mensagem. A mensagem que eu tenho para dizer é que metam a colher, que denunciem,
que se tiverem qualquer indício de que uma mulher está sofrendo qualquer tipo de violência, que busque ajuda. Na dúvida, chama a polícia. Porque a palavra da vítima, aquela vítima, ela está tão fragilizada que se uma outra pessoa fortalece, ela vai ter coragem de denunciar. Então, metam a colher, se metam, porque diz respeito a todos nós, a todas as mulheres e todos os homens e a todas as pessoas da nossa sociedade. Exatamente. Se você quiser fazer uma denúncia, você pode ligar para 180. A ligação é gratuita, a sua identidade vai ser preservada, funciona em todo o território nacional, gente, 24 horas, todos os dias da semana. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi um bate-papo maravilhoso, valioso. E espero recebê-las em breve novamente aqui no Ponto a Ponto Mulher. Toda vez que uma mulher sofre com a violência, ela atinge todas nós. Parem de nos matar. Essa frase é de Mariana Moreno. E eu termino o programa de hoje com ela. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher.